A imaginação é a prévia para as próximas atrações da vida. Então, aprender a usar conscientemente e a dominar o uso da imaginação é o que a gente precisa para ter uma vida espetacular. Um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus foi: é preciso ser como uma criança para entrar no reino dos céus. E o outro, tão poderoso quanto esse, é que o reino dos céus está dentro de nós. Bom, no funcionamento da nossa mente, sabemos que temos o consciente, aquilo que a gente está consciente, colocando a nossa atenção, o subconsciente, que seria a nossa alma, que seria o nosso cavalo poderoso, que faz tudo acontecer, só que automaticamente. E o supraconsciente ou superconsciente, que seria o mundo das ideias que Platão falava, ou o inconsciente coletivo, como a gente chama na psicanálise. E a imaginação é uma das faculdades da nossa mente em que a gente precisa aprender a dominar conscientemente. Quando a gente é criança, principalmente do 0 aos 7 anos, essa imaginação está totalmente solta e o nosso consciente, a nossa atenção tem livre acesso ao subconsciente, que é onde a gente coloca as nossas crenças, onde a gente começa a armazenar a memória daquilo que é possível e daquilo que não é possível para a gente conquistar ou conseguir fazer. E nesse período de criança, a gente está totalmente sugestionável ao que as pessoas estão nos falando que é possível e aquilo que não é possível. E a gente começa a imaginar automaticamente tudo aquilo que essas pessoas estão falando ao nosso redor. Então, quando a criança escuta: olha, não sobe nessa pilha de tijolos porque você vai cair, ela pode desobedecer, subir e cair, ou ela pode imaginar o que acontece na maioria das vezes, e ela acaba não subindo para não levar esse tombo. E a imaginação, ela nunca para, ela acontece constantemente à medida que a gente recebe alguma informação, mantém essa informação no nosso foco e começa a imaginar, que nada mais é que fabricar a imagem daquela informação que a gente está mantendo, que a gente está formulando no nosso foco. A maioria de nós não tivemos a informação e não aprendemos desde cedo como funciona a nossa mente, como ela é, e a dominar toda a nossa mente, principalmente essa faculdade que é a faculdade da imaginação. Mas isso é irrelevante, não tem importância. Por quê? Hoje nós podemos aprender e ter maestria para dominar o funcionamento da nossa mente e dominar essa faculdade que é a faculdade da imaginação. Bom, tudo o que a gente faz, tudo, literalmente tudo que a gente faz, nós imaginamos primeiro. Muitas coisas que a gente faz hoje no automático, que já está lá no subconsciente, a gente não precisa imaginar mais. Então, se você vai da sua casa para o trabalho no mesmo caminho, pega o seu carro, vai no mesmo caminho, sempre, você faz isso no automático e não precisa imaginar mais conscientemente, mas a imaginação está lá, acontecendo. Agora, experimenta fazer um caminho diferente da sua casa para o seu trabalho. Você vai ter que imaginar que rua que você tem que virar, qual comando você vai ter que colocar no aplicativo que vai te ajudar a dirigir até lá. Você tem que usar a imaginação para fazer esse caminho novo. Outro exemplo, quando você quer fazer uma receita nova, você que cozinha, quer fazer uma receita nova, ou de um prato salgado, ou de um prato doce, você vai ter que imaginar. Imaginar todo o modo de preparo e, principalmente, imaginar como vai ficar o prato depois de pronto. E essa imaginação é que vai fazer você agir, porque você está imaginando aquele prato feito, aquela atividade nova, e essa imaginação, para atingir aquele objetivo que você está imaginando, vai forçar você a agir. Agora, levando para a vida prática do dia a dia, das coisas que nós queremos fazer e que às vezes não estamos conseguindo fazer ou não estamos conseguindo alcançar, nós perdemos o foco consciente dessa faculdade da imaginação.
e automaticamente começamos a imaginar coisas totalmente ao contrário daquilo que a gente quer para a nossa vida. E aí que está o pulo do gato. Você ficar consciente 24 horas por dia da faculdade da imaginação, daquilo que você está imaginando. Se você não fica consciente da sua imaginação, todas as informações que chegam até você, independente se você está prestando atenção ou não, está chegando até você, a faculdade da imaginação começa já a elaborar essa imagem e essa imagem vai ficar guardada no subconsciente e vai produzir a sua ação, a sua atitude, vai produzir uma emoção que vai fazer você agir. E esse é o verdadeiro motivo de muitas vezes não conseguirmos aquilo que queremos. Porque uma informação que foi colocada talvez lá na infância ou durante a nossa vida disse que não era possível para a gente conquistar ou conseguir tal coisa. E a nossa faculdade da imaginação começou a elaborar todas as imagens que concordam com essa informação. Então, se eu não acredito que é possível para mim ter um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso bom, feliz, eu vou imaginar todas as vezes que eu tenho a possibilidade de entrar em um relacionamento, que essa pessoa vai me trair, que essa pessoa vai me magoar, que nós não vamos concordar com muitas coisas e vamos acabar brigando e assim terminando o relacionamento ou mantendo um relacionamento que não é saudável. E essa imaginação faz com que a gente só perceba esse tipo de pessoas que tem essas qualidades e que a gente nunca realmente vai conseguir ter um relacionamento saudável com esses tipos de pessoas. E também é assim para todas as outras áreas da vida. Nós primeiro imaginamos cada situação, cada evento, cada momento. Nós sempre imaginamos primeiro. E essa imaginação faz com que a emoção seja elaborada. E essa emoção é a que faz a gente agir. Mas nós só agimos se acreditamos ou não que aquilo é possível para nós ou não. Quando começamos a pensar que precisamos melhorar a nossa saúde, logo já vem a informação de ter uma dieta boa e fazer atividade física. E começamos a, então, imaginar uma melhor qualidade no nosso corpo. O nosso corpo entrando em forma, a nossa predisposição aumentando e toda essa imaginação faz com que a gente sinta uma emoção diferente, uma emoção mais empolgada. E essa emoção faz com que a gente vá atrás dessa dieta, comece a fazer essa dieta e comece também a fazer essa atividade física. E se nós mantermos essa emoção e mantermos essa imaginação, inevitavelmente vamos chegar no resultado. Vamos entrar em forma no nosso corpo físico e vamos sentir toda essa predisposição, essa qualidade de vida melhorando. Agora, o importante é falar que nós fizemos as nossas crenças porque pessoas que a gente considerava que tinham uma autoridade sobre nós falaram essas afirmações e a gente levou para o nosso subconsciente. E agora a gente tem essa oportunidade, tem toda essa informação para usar. Nós temos dentro da nossa mente já, está dentro de nós esse superconsciente, essa mente supraconsciente, que é a mente divina, que é o próprio Criador dentro de nós, que nos diz que tudo é possível para aquele que acredita. Então, tudo que a gente tem que fazer é mudar a nossa crença para realmente acreditar que é possível para nós termos um relacionamento saudável, termos uma vida com saúde, termos liberdade financeira. Tudo é possível para aquele que acredita. Então, a nossa função é mudar a nossa crença. E como fazemos isso? Usando a faculdade da imaginação. Eu quero que agora você use a sua imaginação conscientemente. Como estará a sua vida daqui a 12 meses? Imagine as 5 pessoas que você mais ama. Como estarão eles daqui a 12 meses?
Como estará a sua vida daqui a 12 meses? Se tudo o que você quiser, se todos os seus sonhos, até mesmo aqueles que você já colocou na sua gaveta e não se lembra mais, se todos eles forem realizados, como estará a sua vida? Como estará a sua família? Imagine agora todo o bem que você quer e você merece, porque tudo é possível para aquele que acredita. E à medida que você vai imaginando, você vai sentindo a sua fisiologia mudar, a sua emoção se alterar. E essa emoção é que você vai manter nos próximos 12 meses para que realmente a sua vida mude. Eu não sei qual é a área ou quais são as áreas que você quer mudar na sua vida, que você quer melhorar na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: tudo é possível se você acreditar que é possível. Se você acreditar que não é possível ou acreditar que é possível, você tem razão. Então a melhor coisa que você pode fazer para você e para as pessoas que você ama é acreditar que é possível para você. E essa crença que você está colocando agora, que você está decidindo escolher agora, vai fazer com que a sua emoção mude. E a sua emoção nova vai fazer com que você faça aquilo que é necessário fazer para conquistar aquilo que você quer conquistar. E o maravilhoso é que essa mente supraconsciente, que é o inconsciente coletivo, como a gente fala na psicanálise, ela está em todos os lugares. Ela está em todas as pessoas. E quando a gente começa a ouvir os insights e ouvir as instruções dessa mente superior, dessa mente divina, e colocar no nosso subconsciente como forma de acreditar, nós começamos a perceber a sincronicidade, que são os eventos aleatórios que começam a acontecer para o nosso bem. Então a gente começa a conhecer pessoas novas, encontrar pessoas antigas, vivenciar novos eventos que parecem que foram programadas sistematicamente por uma mente superior para o nosso bem. Uma vida de milagres. Essa é a real vida de milagres. Quando a gente alinha as nossas crenças, que é o nosso subconsciente, com a nossa mente superior, que é o próprio divino, que quer sempre, a todo momento, o nosso bem. E essa vida começa a acontecer quando a gente começa a dominar a arte da imaginação, dominar essa faculdade da imaginação. Então, logo quando você acordar, acorde um pouquinho antes das suas atividades, durma um pouquinho depois, para que você possa exercitar a faculdade da imaginação. Vai em algum lugar tranquilo, fale para ninguém te incomodar e comece agora a exercitar a faculdade da imaginação. E comece a imaginar somente o bem que você quer para a sua vida. Quanto mais você faz isso, mais você vai começar a ficar consciente da sua imaginação durante o seu dia. Não tenha pressa para dominar essa arte. E não se frustre e não se martirize quando você se pegar durante o seu dia imaginando coisas desagradáveis. Relaxe e se divirta com o processo, exatamente como uma criança sempre faz, sempre se divertindo. E se um tombo acontecer ali, você levanta, sacode a poeira e continua a sua jornada. Porque agora você está se abrindo para uma vida espetacular. Não de uma forma fantasiosa, mas entendendo que tudo na sua vida começa com a imaginação. E agora você está aprendendo a colocar o foco consciente na sua imaginação, para imaginar somente aquilo que você quer. E quanto mais você fizer isso, mais você vai começar a imaginar coisas boas e saudáveis automaticamente. E era esse o conteúdo do vídeo de hoje. Domine a sua imaginação, domine a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tchau, tchau.